Olá, Igreja Família, meu nome é Isabela Portes e eu vim aqui trazer o estudo da semana para vocês, Abba, Pai. Mas antes eu gostaria de ler o devocional do dia de hoje, segunda-feira, dia 24 de junho, então vamos orar para começar esse tempo. Seja misericordioso. Mateus 18:33 diz: Você não devia ter tido misericórdia do seu conservo como eu tive de você? Esse devocional está falando um pouco sobre a misericórdia de Deus, que da mesma forma como Deus derramou a misericórdia dele sobre as nossas vidas, Ele espera que nós façamos o mesmo com o nosso próximo. Aqui diz que se você tem dificuldade em perdoar, pode precisar meditar na misericórdia de Deus, que impede que você experimente a ira justificada de Deus. Então, vamos escolher hoje ser misericordiosos assim como nosso Pai é misericordioso com a gente. Vamos orar para começar então. Paizinho, muito obrigada, Pai, por esse devocional. Pai, obrigada por esse estudo. Deus, obrigada porque o Senhor é um bom Pai com as nossas vidas, Deus. E que cada pessoa que está participando desse tempo, Pai, desse estudo, Deus, venha entender que o Senhor é o nosso Abba Pai, que o Senhor está presente e que possamos, Deus, viver um novo nível de paternidade espiritual sobre as nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus, que eu oro e te agradeço. Amém. Vamos lá então, Abba Pai. Em Gálatas 4:6 diz: E porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito do seu Filho ao coração de vocês, e ele clama, Abba Pai. O que nós vamos ouvir aqui hoje é sobre como Deus ele é o nosso Pai e muitas vezes nós enxergamos Deus distante de nós, sejam por momentos, por motivos pessoais, questões às vezes de paternidade com o nosso próprio pai biológico, mas nós queremos declarar aqui, nesse tempo, nesse estudo, que Deus ele é presente, que Deus ele está com você, de que não importa a situação que você está vivendo, Ele como um pai, como um bom pai, como nosso Abba Pai, Ele está com você e Ele é presente sim. Henry e Richard Blackaby dizem: a palavra pai evoca imagens diferentes para cada pessoa. Para alguns, traz a imagem de amor, riso, respeito e aceitação. Infelizmente, outras associam o termo pai com medo, rejeição e desapontamento. Então, nós precisamos olhar para as nossas vidas. E pare agora e reflita. Como você está enxergando o seu pai? O seu Deus Pai. Como você está enxergando Ele hoje? Você enxerga Deus, quando você pensa em Deus, você fica com medo, você fica ansioso, você fica angustiado ou você fica feliz, você fica leve, você sente o amor dele. Porque muitas vezes, assim como nós estamos ouvindo aqui hoje, nós ouvimos muito aqui na igreja da cidade, nós transferimos o que nós vivemos muitas vezes com o nosso pai biológico, nós transferimos para o nosso Deus Pai. Então, talvez existam áreas na sua vida que você precisa buscar cura, que você precisa buscar restauração. Talvez no seu relacionamento com o seu próprio pai, você precise buscar restauração para que a sua visão de Deus Pai seja renovada para a verdade de quem Deus Pai é sobre a sua vida. Um bom pai. Um pai presente, um pai amoroso, um pai que cuida e um pai que te ama muito mesmo. Então, pense nisso. Você tem associado o seu entendimento de quem é Deus Pai Celeste baseado na sua experiência? Como foi seu relacionamento com o seu pai? Você foi ferido? Foi decepcionado? Foi rejeitado? No estudo de hoje, vamos então refletir em como podemos desfrutar e reconhecer a paternidade de Deus em nossas vidas. Então, primeiro ponto para desfrutar da paternidade de Deus: permita que o Espírito Santo testifique sua filiação. Romanos 8,16 diz: o próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Então é através do Espírito Santo que nós conseguimos compreender a paternidade de Deus sobre as nossas vidas. Tudo se inicia com o Espírito Santo dentro de nós. João 14:26 diz: mas o Conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ensinará a vocês todas as coisas e fará vocês lembrarem de tudo que eu
de tudo que eu disse. Então o Espírito Santo, ele é o nosso conselheiro, ele convence os nossos corações, ele nos move e ele fala aos nossos corações de que Deus, ele é o nosso Abba, Pai. O objetivo de Deus, ao nos dar o Espírito Santo, é justamente nos mostrar que nós não estamos desamparados e de nos habilitar a vivermos como verdadeiros filhos amados de Deus, que conhecem as suas promessas, vivem suas bênçãos e desfrutam de sua herança dada com tanto amor. Então pare para refletir agora. Você consegue se reconhecer como filho ou filha de Deus? Segundo ponto, para desfrutar da paternidade de Deus, ore sempre com fé. Atos 12:15 diz: Eles, porém, lhes disseram: Você está fora de si. Insistindo ela em afirmar que era Pedro, disseram-lhe: Deve ser o anjo de Deus. Aqui nessa história, Pedro ele estava preso e a igreja estava intercedendo para que ele fosse liberto. Então Deus enviou um anjo para libertar Pedro e ele foi até o local onde os seus intercessores estavam. Ali uma mulher, antes mesmo de abrir a porta, o reconheceu e foi contar aos outros. Só que os outros não tiveram fé. Eles disseram: Você está fora de si. E muitas vezes nós somos essas pessoas que estão intercedendo por algo, estão ali orando, clamando, pedindo algo a Deus, como nosso Pai, e você, na verdade, não acredita tão bem naquilo que você mesmo está intercedendo. Pense na seguinte questão: é possível ser uma pessoa de oração, mas ainda carecer de fé? Se pede por provisão, continua preocupado? Se pede por perdão, ainda se sente culpado? Como filhos de Deus, a gente precisa entender que uma hora a resposta da nossa oração vai chegar. E a palavra de Deus diz para que a gente ore com fé, para que a gente ore crendo. E essa fé, ela parte de um lugar de filiação em Deus. Ela parte de crer que Deus ele vai responder às nossas orações, parte de crer que Ele está com a gente enquanto nós estamos orando. Mesmo que nós não estejamos enxergando com nossos olhos naturais, nós precisamos crer com fé, com a fé que nos foi dada pelo Espírito Santo de Deus, de que Deus Pai está com a gente em todo momento. Ore então por mais fé e viva de acordo com uma confiança absoluta em Deus. Hebreus 10:35-36 diz: Por isso, não abandonem a confiança que vocês têm. Ela será generosamente recompensada. Portanto, vocês precisam perseverar, de modo que, depois de terem cumprido a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. Que passos práticos podemos tomar para fortalecer nossa fé e confiança em Deus? Fica aí o questionamento: como você está intercedendo hoje? Com fé ou sem fé? Será que a sua oração precisa ser por mais fé? Vamos lá então para o terceiro ponto. Para desfrutar da paternidade de Deus, celebre os marcos espirituais em sua história. Josué 4:8 diz: Os israelitas fizeram como Josué lhes havia ordenado. Apanharam 12 pedras do meio do Jordão, conforme o número das tribos de Israel, como o Senhor tinha ordenado a Josué, e as levaram ao acampamento aonde a deixaram. A memória espiritual ela é vital na vida cristã. Ela marca momentos cruciais da nossa jornada de fé. E a nossa mente muitas vezes se esquece de momentos, de marcos espirituais que Deus realizou nas nossas vidas. Mas esses marcos espirituais, eles são essenciais para que a gente se recorde, para que a gente celebre o que Deus já fez nas nossas vidas. Aqui nessa passagem a gente vê uma história que Deus tinha ordenado a Josué de realizar um marco espiritual. E na palavra de Deus a gente enxerga diversas situações onde onde homens e mulheres de Deus realizam marcos espirituais, e isso é para mim e é para você também. Será que hoje existe algum marco espiritual que você precisa realizar na sua jornada? Talvez você tenha saído de um lugar muito difícil e precisa partir para um novo lugar, e você precisa tomar um posicionamento ali com Deus. E esse posicionamento, talvez o Espírito Santo esteja falando com você hoje para fazer um marco espiritual disso que Jesus está fazendo na sua vida. Talvez de sair de um lugar de conhecimento ali de Deus para um novo nível de conhecimento, para um novo nível de profundidade ali com o seu Deus Pai.
O marco espiritual, ele marca um momento decisivo em que você reconhece claramente a orientação de Deus. Identifique hoje situações específicas que Deus o guiou e falou claramente sobre um compromisso a ser feito. Registre esses momentos para compreender a obra que Deus está fazendo na sua vida. Você já experimentou momentos em sua vida em que reconheceu claramente a orientação de Deus? Quais foram esses momentos e como eles impactaram sua jornada espiritual? Então, para concluir, Gálatas 4:6 diz: "E porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito do seu Filho ao coração de vocês, e ele clama, Abba, Pai." O nosso pastor Kelito Paz diz: "A paternidade de Deus é um presente da graça divina, mas viver a filiação é fruto de nossa escolha como filhos." Escolher ser filho traz verdades profundas e transformadoras para as nossas vidas. O Espírito Santo está te chamando hoje para definitivamente viver a sua filiação em Deus, para viver uma paternidade restaurada com Deus e até mesmo com o seu pai biológico nesse dia, nesse estudo, nesse momento. Então, aqui tem uma outra frase do nosso pastor Fabiano Ribeiro que diz: "Quer seja você pai, mãe, filho ou filha, abra sua mente e coração para receber o amor do Pai e apropriar-se de uma vida de graça, perdão, satisfação e paz, por meio do conhecimento e do exercício da filiação espiritual e longe da orfandade." Escolha hoje ser filho. Você já é filho de Deus, mas a postura de filho, ela exige uma escolha da sua parte, ela exige um posicionamento da sua parte. Então, se posicione ainda hoje, busque a sua cura. Ainda hoje, vamos caminhar junto para uma paternidade espiritual restaurada, para uma filiação restaurada no Senhor, em nome de Jesus. Para aplicação, coloque versículos da Bíblia que falam sobre paternidade de Deus em locais visíveis da sua casa ou do seu local de trabalho para lembrá-lo das promessas. Reserve um tempo específico todos os dias para se conectar com Deus e declarar em oração que você é filho amado de Deus. Busque oportunidades para viver sua filiação de maneira prática, servindo aos outros, agindo com amor e compaixão. E para a indicação, nós temos a leitura do livro Escolha Ser Filho, do nosso pastor Fabiano Ribeiro e pastora Leila Paz. Se você ainda não leu esse livro, você precisa comprar ele ainda hoje ou pega emprestado de alguém. Ele é um livro essencial para você que está buscando viver essa jornada de filiação com Deus. E para finalizar, eu tenho um convite muito especial para você que ainda não aceitou a Jesus, deseja se reconciliar com Jesus ou se batizar. Você pode apontar o seu celular para o QR Code que vai aparecer na tela e tomar a sua decisão, preenche o formulário e alguém da nossa equipe vai entrar em contato com você para te acompanhar nessa decisão para a glória de Deus. E um segundo convite é para você que ainda não faz parte de um de nossos grupos da cidade. Vai aparecer um QR Code aí na nossa tela para você preencher um formulário e alguém da nossa equipe também irá entrar em contato com você. Seja onde você estiver, seja um GDC online ou um GDC bem pertinho da sua casa, não deixe de tomar essa decisão também ainda hoje e fazer parte aqui com a gente, que é muito especial. Bom, esse foi o nosso estudo dessa semana. Espero que você tenha sido muito abençoado ou abençoada e uma ótima semana para você.